Elizabeth, eu sugeria darmos início aqui, Sim. portanto, a falarmos sobre aquilo que vai ser a formação e aproveitava, antes disso, para lhe fazer uma pergunta. Aqui eu já tomei notas sobre o seu equipamento, aquilo que tem, e em relação à câmara, à Canon 6D Mark II, tem um manual. Acho que sim. Não é preciso ir buscá-lo agora. Já o leu? Manual. O manual não li. Não? Fui utilizando aos poucos. E depois só Sim. aprendi a trabalhar com o manual um bocadinho, foi quando tive aquela introdução à fotografia com o João. A partir daí tenho utilizado mais o manual, não é? Tento utilizar o manual, quase sempre. Pronto, o manual é extremamente importante. Aquilo que eu vou fazer Sim. eu vou fazer o download do manual para mim, porque a Canon 6D não é a minha câmera, e como a formação é online, eu quero me inteirar como se a câmera fosse minha também, para lhe poder depois transmitir a parte da técnica e do conhecimento e ser mais fácil para si. De maneira que eu vou fazer o download da Canon 6D Mark II, vou estudar onde é que estão os mecanismos de controlo do seu equipamento, para depois me ser mais fácil transmitir onde é que deve de ir para fazer cada exercício. Isto porque esta formação não vai ser só blá blá. Pois eu sei. Se só blá blá era mais fácil, mas acho que se aprendia, se aprendia menos. Porque eu gosto muito daquela teoria e daquele lema, é mais um lema do que uma teoria, do que é aprender fazendo. Portanto, acho que as pessoas aprendem melhor fazendo, e aquilo que se vai passar durante estas sessões, tanto nas online como futuramente, se houver presenciais, é que eu exemplifico e depois os formandos vocês fazem, não é? Depois de ver a minha explicação e eu exemplificar aquilo que quero, fazem para entender todas as fases do processo. Esta é uma formação que eu, de certo modo, estudei, porque já existe uma experiência anterior de ter dado formações a cerca de 300 alunos. E, portanto, as coisas vão-se ajustando e vão-se melhorando em termos de conseguir não só uma linguagem acessível, e quando não perceber alguma coisa, diga-me logo, Rui, trate-me por Rui, Rui, para lá com isso, ou para lá com isso, está à vontade para me tratar por tu, que eu não estou a perceber nada. Porque muitas vezes temos a sensação que estamos a passar o conhecimento que queremos e afinal não estamos, porque não se está a chegar lá. Eu cheguei a dar formações em turmas com 20 alunos e muitas vezes a maior parte das pessoas, por vergonha, depois acaba, como estão com outros, acabam por ficar caladas e fazem um ar que estão a entender tudo e aquilo está tudo realmente a passar ao lado. De maneira que uma das coisas que aprendi é em detectar essas falsas sensações de que sim, e não se está a perceber. Portanto, aqui estamos realmente para aprender, não é vergonha para ninguém, ainda mais numa situação online mais fácil, porque poderemos estar até mais desinibidos. E de maneira que quando não entender alguma coisa das minhas palavras em termos técnicos, porque às vezes posso escorregar para não simplificar as coisas, ajude-me, porque isto das formações é sempre uma partilha. Vocês aprendem comigo e eu aprendo com os meus alunos. Sempre aprendi com os meus alunos. E o interessante é que essa partilha aconteça. De maneira que, em relação à primeira sessão, que irá começar na quarta-feira, porque vamos aguardar a vinda da outra senhora, que está inscrita, e até lá nunca se sabe se poderão haver mais inscrições.
mas a intenção também já era da formação ser limitada a um número de pessoas. Para quê? Para eu realmente poder dar um apoio maior em termos de vos ajudar a uma coisa que certamente querem todos. Quem está numa fase inicial, como a Elizabeth, aquilo que para si é mais importante é saber melhorar a forma como mexe no seu equipamento, como o pode aproveitar. Estou certo? Certo. Pronto, isso para si é o mais importante. Pois. Se eu lhe for dizer, olha, vamos falar da história da fotografia, na primeira aula, eu vou falá-la brevemente. Vou-vos dar os tópicos, não é? Com licença. Vou-vos falar de nomes que podem tomar nota e que depois podem consultar e ver, porque é sempre útil, mas eu estou consciente que aquilo que mais lhe interessa a si é saber mexer no seu equipamento. Tudo o resto vem por acréscimo. Esse acréscimo é importante, porque assim acréscimo vai ajudá-la no seu crescimento como fotógrafo. Ou como fotógrafa, neste caso. Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, era pior fotógrafo do que sou hoje. Eu tenho a certeza absoluta disso. Porque fotografar tem que ser um processo evolutivo e tem que se praticar. E sermos autocríticos em relação ao trabalho que desenvolvemos, ao trabalho que apresentamos e conseguirmos, através dessa análise que fazemos autocrítica ao nosso trabalho, tentar melhorar. Eu hoje vejo fotografias de há 20 anos que eu digo, isto está uma porcaria. Isto não devia ter sido feito assim, devia ter sido feito de outra maneira. De maneira que a história da fotografia ajuda-nos bastante. Eu dei aulas de história da fotografia a cursos profissionais na ETIC, por exemplo, e ajudou-me também porque fui recordar coisas e fui descobrir coisas. Portanto, há sempre um trabalho antes de cada sessão que vamos ter de investigação feita por mim. Vou investigar, vou recordar conceitos, vou recordar coisas para melhor poder passar a mensagem e isso ser interessante. Com a história da fotografia, uma das coisas que eu fazia, e lá está para captar os alunos, que é difícil de fazermos num formato online, era pô-los a fotografar ao estilo de... Dizia-se, por exemplo, João Ribeiro. João Ribeiro é um fotógrafo que nasceu, fez o seu trabalho assim. Passava-se umas fotografias das fotos do João Ribeiro, sob determinado tipo de trabalhos que ele fizesse ou que ele estivesse a desenvolver, e depois aquilo que eu pedi aos alunos e o que lhes interessava é: agora vamos fotografar ao estilo do João Ribeiro. Quem diz ao estilo do João Ribeiro diz ao estilo do Cartier-Bresson, diz ao estilo do Ansel Adams, diz ao estilo de outros fotógrafos. Olha, eu não conheço nenhum fotógrafo. Pronto, era uma das perguntas que eu lhe ia fazer, era quais eram as suas referências. Em termos de eu não tenho nada. É assim, olha, há só um que eu conheço. Que é o João Ribeiro. Não, parte. Sim, o João Ribeiro. Não, conheço o filho do Andrade, não é? Sim. O rapaz, só sei que ele é fotógrafo. Da Itavira, ok. Itavira, e não é porque é muito... E conheço um fotógrafo internacional, eu acho que é internacional, pelo menos eu vejo as fotografias dele, mas é do Mário Destino. Agora a Elizabeth, diga-me uma coisa, que só estamos nós aqui os três, não está mais ninguém a ouvir-nos. Eu, por exemplo, se fosse interessado em pintura e se fosse tirar um curso de pintura, fazia-me confusão eu não conhecer um Amadeu de Sousa Cardoso, um Salvador Dalí, um Pablo Picasso. Mas eu já conheço mais pintores do que fotógrafos. Pronto.
Agora, o que acontece na história da fotografia, que é uma coisa que vamos abordar na próxima sessão, é que a fotografia e a pintura têm caminhos paralelos. Os caminhos da fotografia e da pintura são paralelos. As regras de composição fotográfica vêm, na maior parte das belas artes, até tipos de iluminação. Temos a iluminação em fotografia chamada a iluminação Rembrandt, portanto, que é um pintor holandês. Portanto, os caminhos são paralelos. Porque quando a fotografia surgiu, houve um medo enorme dos pintores da época de perderem trabalho. E porquê? Porque os pintores iam à casa de gente abastada, gente com dinheiro, e iam-lhes fazer o retrato, que era o retrato de família. Quando o fotógrafo aparece, vem-lhes tirar todo esse protagonismo e fazê-lo de uma forma mais rápida. Portanto, são fotografias muito antigas, eu depois posso-vos mostrar, em que a maior preocupação era com as crianças, porque não se podiam mexer. E se virmos fotografias de 1800 e qualquer coisa, vemos geralmente que nos miúdos, nos mais novos, ali parece-nos um desfoque. Nós dizemos que é um desfoque, não é, é do movimento. Portanto, há uma falta de nitidez maior nas crianças, porque por vezes tinham que estar imóveis durante 30 segundos ou mais, e não conseguia fazer. De maneira que é muito interessante eu explicar-vos, em traços gerais, um pouco da história da fotografia, porque é ao compreendermos o passado que podemos ver não só o presente, como definir a nossa fotografia para o futuro, daquilo que queremos fazer. Eu não me vou repetir muito a falar sobre mim, vou voltar aqui à formação, isto para não ser exaustivo, porque eu amanhã tenho que fazer a minha apresentação pessoal para outra colega que irá estar presente. Amanhã não, quarta. Desculpa, é na quarta-feira, exatamente. Mas pronto, só para finalizar e para dizer que é importante. Portanto, temos aqui na primeira sessão as apresentações. Eu amanhã não, lá estou eu com amanhã. Estou ansioso por começar. Portanto, irei fazer a minha apresentação na quarta-feira, irei ouvir a vossa apresentação para ter uma noção de qual é o estádio em que estão na fotografia, porque a Elizabeth pode estar no início, a outra senhora pode estar mais avançada, e convém eu saber, para poder tentar ser mais uniforme e claro possível. Vou-vos dar uma breve história da fotografia, vou-vos dizer quais os tipos de câmara digitais que existem, vou-vos falar nos controlos da câmara, e quando falar nos controlos da câmara, depois irei direcionar para o equipamento de cada um. Portanto, neste momento não sei qual é o equipamento da outra senhora, mas já sei o seu, já é um ponto de partida. E vou-vos falar sobre sensores de imagem. Por vezes, alguma desta cronologia que está aqui prevista nesta formação poderá ser alterada. Eu vou tentar não o fazer, porque ela foi construída de modo a haver uma sequência lógica, ou que eu acho lógica, na minha opinião, de ensinar fotografia. Depois, no dia 26, durante a segunda sessão, na sexta-feira, iremos falar logo de fluxo de trabalho digital, formatos de imagem. Isto porquê? Porque é que eu coloquei aqui estas situações, armazenar e transferir imagens, que não fazia sentido eu estar-vos a pedir, por exemplo, para ver algum do vosso trabalho, ou para me enviarem algum do vosso trabalho e não vos terem ainda ensinado o básico de como fazer, de como enviar. Portanto, está aqui nesta situação. Falamos depois de gestão de cor, também modelos de cor, espaços de cor, tudo isso. Noutra sessão, vamos controlar já a nossa câmara. Portanto, eu nessa altura já tenho todos os dados seus e da outra senhora em relação ao equipamento que dispõem, e vou-vos ensinar a controlar a vossa câmara. E vou-vos pedir para me mostrarem o vosso olhar fotográfico. Aquilo que estava pensado era irmos todos para um espaço. Eu gosto de colocar, por exemplo, 5 alunos, 10 alunos,
num mesmo espaço, em exterior, e já tinha o sítio escolhido em conjugação com o João, onde isso iria ser feito. Agora, online, temos que ir fazer as coisas e vamos fazê-las de outra maneira e também de uma forma interessante. Mas eu gostava de colocar as 10 pessoas nesse mesmo espaço. Para quê? Para ver que todos têm algo que é difícil nós ensinarmos. Nós podemos dar pistas enquanto estamos a ministrar um curso de fotografia. Eu acho que nós servimos mais para dar pistas do que para conseguir algo que é próprio de cada um. É mostrar o próprio olhar fotográfico de cada um. E se eu colocar 10 alunos, como estava a dizer, no mesmo espaço, não me aparecem fotografias iguais. Um vai buscar mais as pedras da calçada, o outro vai buscar os detalhes da folha, o outro vai buscar imagens com uma visão mais alargada. Portanto, cada um tem o seu próprio olhar daquilo que quer registrar e daquilo que quer transmitir. E, portanto, nesta sessão eu vou conhecer, sobretudo, o vosso olhar. Outra coisa que a Elizabeth fica a saber em relação à minha maneira de ver a fotografia é que eu não gosto de regras. Não gosto de regras porque desenvolvo também um trabalho artístico a nível da fotografia, tal e qual como o João, e tal como na pintura, e voltando mais uma vez à pintura, porque realmente os caminhos são muito paralelos e idênticos, o Pablo Picasso, por exemplo, começou como retratista realista e acabou por desenvolver outras formas de arte e criou o cubismo. Portanto, as regras são boas para nós as conhecermos, mesmo em termos de composição, mas depois não sou daqueles professores ou fotógrafos que procuram impor uma regra e uma maneira de fotografar. Isso aí é o mais livre possível e quanto mais livre for, melhor, porque o criar faz-se dessa forma. Não é seguindo regras, é conhecendo as regras e depois até poder desconstruí-las. Vamos aprender a controlar a luz. Vamos aprender o que é a abertura, esta coisa dos Fs, o que é a velocidade, o que é o ISO, que é uma coisa fantástica que nós temos agora, porque com o advento do digital, como o digital, acabamos por ter uma loja de fotografia dentro da nossa própria câmara. Eu sou do tempo em que tinha que ir à loja comprar o rolo. Também eu. E agora não preciso ir à loja comprar o rolo. Tenho uma loja inteira de rolos dentro da minha câmara fotográfica. Tenho aqui o saber escolher para que é que eu vou utilizar este ou aquele. Portanto, é importante e está relacionado com o triângulo mágico de controle de luz. É a abertura, a velocidade e o ISO, que eu acabo por pô-lo assim um bocadinho à parte, um bocado separado. Gosto de o tratar como se fosse a minha loja onde eu vou comprar o rolo. Nas abordagens que vamos fazer, também vos vou incutir um espírito em termos de fotografar, que é procurar, apesar de estarmos com uma câmara digital, fazermos de conta que fomos à loja comprar o rolo e que só temos um rolo de 24. Para quê? Para valorizarmos cada momento em termos daquilo que estamos a fotografar. Eu, quando tinha um rolo de 24 imagens, eu pensava muito bem cada fotografia. Com o digital acaba por surgir um entusiasmo de pim, 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 trás, pum, e acabamos por perder, se não nos corrigirmos, não nos autocorrigirmos, acabamos por nos perder nesse vício de clicar por clicar. Portanto, se pensarmos que só temos um rolo de 24, utilizamos cada fotografia e pensamos-la de uma forma mais correta. Vamos falar também de tipos de medição da exposição, profundidade de campo, velocidade. Aqui vamos fazer vários exercícios engraçados. Depois, na quinta sessão, temos exercícios de profundidade de campo e de focagem seletiva.
compensar a exposição, o breaking, pronto. Em termos técnicos, lá está, que é isto do breaking, pronto. Havemos de lá chegar e havemos de saber para que é que serve. E é muito útil em certos tipos de fotografia, porque a fotografia divide-se em muitas áreas, algumas eu não controlo. Gostava muito, por exemplo, de fotografia subaquática, e quando era novo gostava muito desse mundo. Nunca tive, havia uma câmara que era da Nikon, que era uma câmara de topo nessa área, que eu andei sempre, porque fazia caça submarina, andei sempre interessado em comprar, mas depois, pronto, foi sempre um projeto adiado, que nunca se concretizou. Como, por exemplo, fotografia astrofísica e de astronomia, também é algo que não domino, portanto sei umas bases de como fazer as coisas, mas não o domino na íntegra. Fotografia de recém-nascidos é algo que sei, algumas coisas também, mas que não pratico porque não gosto. Vejo que não gosto, não vale a pena eu ir para ali, para esse campo. De maneira que há certas áreas que nós escolhemos, mas na quarta-feira, durante a apresentação, vou ter a oportunidade de vos mostrar as áreas onde eu me sinto mais à vontade e onde eu desenvolvo o meu trabalho, e deixo para depois para não me repetir. Depois de fazermos estes exercícios de profundidade de campo, vamos passar aos exercícios sobre velocidade, a nitidez, técnicas de arrasto, congelamento, panning, portanto o zooming, para quem tem objetivas zoom, vão ficar a fazer também, e não só a ouvir-me falar, vão ver os exemplos que eu tenho para vos mostrar e depois vão repetir também desse lado para eu ir apoiando e dentro dos condicionalismos do online tentar ajudar de qualquer forma como se a aula fosse presencial. Depois passamos aqui para fotografar com flash da câmara, saber também utilizá-lo. A sua 6D, eu não me recordo da 6D se tem flash integrado na câmara, tem? Não tem. Pronto, isto é uma câmara já mais profissional, já é uma coisa avançada. É full frame, é full frame. É full frame, exatamente. Mas não tem mal nenhum. E tem algum flash, Elizabeth? Não. Não? Isso Pronto. não. Já tive, mas foi há mais de 30 anos, quando era daquelas arroz do meu pai. Mas não tem problema nenhum. Mas tem aqui um encaixe, não é? Fica a saber. Pronto. Tem aí o encaixe, a sapata superior. Pois tem, isso eu tenho. Oh, Rui, depois, entretanto... Mas Rui, também se tiver que comprar algum dia, também compro um flash, também é por aí. Pronto, se vir depois que há necessidade, claro que sim. Não é, já que... Estava a dizer, Rui, que entretanto chegou aqui a Dani Nobre. Sim. E que boa se noite. calhar... Boa noite, Dani. Está-nos a ouvir? Boa noite, peço desculpa, não quis estar a interromper. Eu convenci-me que era às 9h30 e pronto, desculpem lá. Então está dentro do tempo, não tem problema. Pois, nenhum. Exatamente, do tempo que eu achava que era. Sim, senhora. Peço desculpa, não quis estar a interromper. E o que é que ouviu enquanto esteve online? Só estive a ouvir que a apresentação que estava a fazer, do que é que apanhei só a dizer que comecei por apanhar a parte em que dizia que não gostava muito das regras, que elas só lá existem. Okay. Pronto, e foi a partir daí que eu comecei a ouvir. Eu estou a dar uma perspectiva daquilo, porque nós vamos iniciar, portanto, na quarta-feira. Uhum. Pode-me tratar por Rui e por tu se sentir à vontade, não tem problema nenhum. Ok. Eu na quarta-feira irei fazer a minha apresentação enquanto fotógrafo. Uhum. E agora estávamos aqui à conversa com a Elizabeth em relação a dar alguns pontos de partida sobre o que é que vai ser a programação da formação. A Dani tem essa formação consigo?
esses elementos em termos de texto? Não, aliás, eu até achei, fiquei surpreendida por mandarem o link, mas ao mesmo tempo eu tinha curiosidade no curso, porque eu acabei por não pagar nada, né? Ainda não iniciei propriamente, e vocês enviaram-me, e eu por questão financeira, não me estava a dar muito jeito agora a fazer, mas eu tinha curiosidade em conhecer e em conhecer qual era o vosso projeto. Pronto. Não sei se conseguirei avançar, se não, mas pronto. E depois fala com o João, porque ok. eu penso que há algumas facilidades em termos de pagamento. Isto, estamos a viver todos uma situação complicada e acabamos por estar todos em situações pouco agradáveis. A Dani, em termos da sua experiência com fotografia, como é que estamos em termos dos teus estágios? O meu nível eu gosto muito de fotografia. Peço desculpa. Nada. Peço desculpa. É um direto. É a minha pequena Carolina, já conheceram a voz dela, pelo menos. Os diretos são assim. Que a minha experiência é muito pouca em relação à fotografia com câmara mais profissional, digamos assim. Eu uso o telemóvel há bastante tempo para tirar fotografia e gosto muito das coisas que consigo captar através dele, mas como o conhecimento é sempre bom, não é? Eu gostava mais de saber sobre fotografia e gostava de perceber se me vou identificar tanto com fotografia através de uma máquina mais profissional da mesma forma que com o telemóvel. Isto porquê? Estava-me a dizer que planeia bastante, né, a forma como vai tirar a fotografia, tem que se pensar bem antes de a fazer. Por vezes não, por vezes interessa captar o momento. Pois, e eu tenho muito isso, é olhar para uma coisa que naquele momento faz sentido para mim registar, eu não sei explicar. Mas de qualquer das formas, quando eu vou fazer, por exemplo, uma fotografia de casamento, pronto, vou fazer um casamento, o que é que me interessa aí em primeiro lugar? É captar as emoções. Exato. Portanto, acho que é o mais importante, é captarmos as emoções, captarmos os momentos. Mas de qualquer das formas, eu para captar esses momentos, já tenho que ter uma programação na minha câmara em relação a diversos momentos que podem surgir. Exato. Por exemplo, a saída da noiva, se for um casamento religioso, a saída da noiva da igreja. Exato. Portanto, eu sei que aí é importante a velocidade. Okay. Porque se tiver uma velocidade elevada, consigo, e pôr a máquina a disparar. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer uma programação, uma antecipação, pelo meu conhecimento do momento que quero captar. Eu quero captar as emoções, mas para eu conseguir fazer bem, eu tenho que saber que tenho que dar, a minha prioridade vai ser a velocidade, nesse caso, para não ficar a noiva com um bago de arroz em cima do olho, não é? Só tirei aquela e não tenho outra, tenho que tirar várias, portanto tenho que me preparar para aquele momento. Portanto, quando eu disse aquela situação de pensarmos que temos um rolo, é para valorizarmos em várias situações a fotografia em vez de carregarmos somente no botão. Para fingir... Eu percebi o que estava a dizer e faz sentido, mas a fotografia é uma coisa relativamente recente, há uns 2 a 3 anos para cá, em que me tenho interessado mais e tem-me dado prazer. Tirar fotografia é uma coisa que me relaxa, ou seja, para mim tem sido terapêutico, digamos assim. E por isso gostava de aprender mais, porque... Mas diga-me, Dani, que é importante para nós sabermos. Claro. Quando tira fotografias com o telemóvel, como é que o faz? Vai à procura de algum modo manual no telemóvel ou limita-se a compor e carregar no botão? Limito-me a compor, a focar aquilo que quero focar,
depois faço experiências, quero o foco mais à frente ou mais atrás, quero desfocar de atrás ou à frente, Ok. E procuro enquadramento Uhum. de cores, às vezes eu nem sei explicar, às vezes eu olho para coisas Centra-se mais, desculpem interromper, centra-se Não, mais na faz mal. composição e na focagem, e portanto todos os outros aspectos são aspectos que têm por aprender, que Exato. são os aspectos que logo no início vamos dar nesta formação. Ok. Que é a profundidade de campo, é a velocidade, porque isso é que faz É a base de tudo. fotografia. É a base de tudo. Depois vem a composição e vem outra coisa que se calhar não ouviu, mas que eu disse no início da conversa, que é bastante importante, que é o nosso olhar. A forma como registramos as coisas, a forma como abordamos os assuntos, isso não se ensina por alguém de fora. É o próprio que constrói esse processo. Exato. Ok. Houve ele já morreu, um fotógrafo paisagista, talvez o mais importante do século passado, um senhor chamado Ansel Adams, que dizia que a fotografia dele era o resultado dos livros que tinha lido, dos filmes que tinha visto e das pessoas que tinha amado. Mas a Portanto, verdade é que é um pouco isso, não é? Claro. É um pouco isso, é um muito pouco isso que é as não é? imagens que nós temos e que ou que nos identificamos, né, de alguma forma, e às vezes queremos retratá-las, né? Eu também não sei porque é que às vezes olho para uma coisa que às vezes nem à primeira vista não tem beleza nenhuma, mas eu acho que tirando aquela foto naquele ângulo, há beleza ali, não sei explicar. Pois, vamos à procura desse caminho. Eu, quando iniciei a minha formação, eu tive uma formação o curso era de 3 anos, eu o último não fiz, porque não, aquilo que versava para mim não era importante e era muito caro, extremamente caro, porque os cursos de fotografia são bastante caros. eu tirei um curso no Arco, mas depois na primeira aula, ou na nossa primeira sessão, para não lhe chamar aula, dá um ar muito rígido à coisa. Na nossa primeira sessão irei um bocado abordar um pouco dessa apresentação e do meu percurso. Agora posso-vos mostrar algumas coisas também em termos de fotografia, mas para apanhar do princípio aquilo que eu estava a falar com a Elizabeth, é que esta formação não vai ser só blá blá, vai ser uma formação baseada no aprender fazendo. Está pensada, pelo menos daquilo que eu penso ser uma sequência lógica para um fácil entendimento. Vou tentar que a minha linguagem seja o mais simples possível. Quando não perceberem alguma coisa, estão à vontade para dizer: Rui, para lá ou para lá, que eu não estou a entender. Sim, porque há determinados termos técnicos que às vezes para vocês já é muito fluido, não é? E sai-vos claro. assim, mas para nós é chinês, para mim, falo. Porque senão todos pegávamos no manual que temos da nossa Câmara, não é? Pois, exatamente, explorávamos, e explorávamos. Exato. Aqui eu vou servir como um guia, não é? Okay. Eu é que vou guiar o caminho, vejam isto, vejam assim, vejam assado. Porque se uma pessoa com poucos conhecimentos pegar no manual e começar a ver breaking, profundidade de campo, panning, sim, eu não tenho paciência para ler isto e uma pessoa desinteressa-se. Pois, agora, aprender fazendo é ótimo. E como se torna fácil, porque a fotografia à partida é uma paixão da Elizabeth e é uma paixão da Dani, as coisas tornam-se sempre mais fáceis quando nós aprendemos aquilo que gostamos. Isto é um filósofo português, também já faleceu, infelizmente, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, o professor Agostinho da Silva, que é brilhante, um brilhante pensador e que foi um mau aluno na escola. Isso às vezes não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Não traduz, não. De maneira que apanhou aquela parte em que eu falava das regras, que elas são interessantes enquanto nos ensinam situações de composição, mas depois também são giras, é giro desconstruí-las. De maneira que eu nunca vou fazer a análise de uma fotografia porque isto é contra a regra dos terços ou porque não sei o quê. Não.
A mim o que me interessa sobretudo, tal como na pintura, e volto a falar, não sei se chegou a ouvir, a Elizabeth já ouviu 3 vezes. Peço desculpa, Elizabeth. A fotografia e a pintura. Não. Peço desculpa. A fotografia e a pintura são caminhos paralelos, portanto, desde o início da fotografia, e hoje ainda seguem caminhos paralelos, muito idênticos, e são influenciados, tanto a fotografia como a pintura, pelas várias correntes que vão surgindo na época. O surrealismo, o impressionismo, o dadaísmo, portanto são várias correntes que não só afetam as artes em termos de fotografia e de pintura, mas também na literatura, na história, na vida, na sociedade, na época em que se está. E as regras são giras realmente para nós conhecermos os seus princípios e as suas bases, e depois, tal como o Picasso, que começou por imposição do pai como retratista realista, acaba por criar algo chamado cubismo e outra forma de expressão. Se ele tivesse um professor que fosse dizer, olha menino, deite isso no lixo, isso é uma porcaria porque não se faz, esses riscos e essas coisas, certamente não tínhamos ido mais longe, perdíamos um artista ou criávamos um revoltado, não é? A fotografia evoluiu muito em termos de ser considerada uma obra de arte. Começa mais tarde, teve mais tempo para se afirmar. Em termos estou a falar mais em termos de galeristas e em termos de exposições, porque ela sempre foi artista. Para mim, um fotógrafo tem que ser um artista, por isso é que está dentro das artes visuais. A fotografia é uma arte visual. Mas abreviando, isto fica para a formação. Qual é a câmara que a Dani tem? É uma Canon. Isto é a 650D. A 650D. Sim. Não tenho flash, estava a ouvir a conversa, não tenho flash. Não tem importância. Não tem importância e é algo que, se eu verificar que para já nem toda a gente tem flash, podemos depois fazer uma alteração, passar a parte do flash um bocadinho para depois, abordar logo a passagem ao modo manual de fotografar. Portanto, podemos fazer alguns ajustes do vosso interesse. Porque também já tinha dito, mas refiro que aquilo que eu acho que mais importante é para si e para a Elizabeth é saberem tirar maior partido da vossa câmara. Portanto, apesar deste blá blá agora, nesta apresentação toda, eu depois vou-me centrar muito naquilo que é mais importante para vós, que é aquilo que estão hábitos de querer saber, é como é que eu tiro melhor partido da minha câmara fotográfica. Exato. E ao fazer na câmara fotográfica também vai saber fazê-la depois no telemóvel. Sim. Pronto. E vai tirar também mais partido no telemóvel, se optar em algumas situações por fotografar com o telemóvel. Também acho que não devemos contrariar essa tendência, apesar de às vezes me fazer alguma confusão o telemóvel. Eu tenho que ser atual e é preferível não contrariar aquilo que é uma tendência, mas conseguir que as pessoas, se em certos momentos optem por levar o telemóvel, ou porque é um incómodo levar a câmara, ou porque não estavam com disposição para isso, ou porque viram algo interessante no momento e a câmara fotográfica para mim é mais nesse sentido, é fácil, é o telemóvel, não é? Isto é tudo num só, e às vezes é alturas que eu, de um momento para o outro, olho para uma coisa e isto parece que estava uma boa fotografia. Não. Mas quando a Dani aprender a tirar partido da sua Canon 650D, vai... Por acaso não é minha, é uma grande amiga minha que me emprestou, porque eu disse que queria explorar a fotografia, mas que antes de me empenhar numa máquina, queria perceber se efetivamente eu iria dar uso dela. Mas pronto.
Ok. Então vai partir da câmara da sua amiga praticamente do zero em termos de conhecimento, vai aprender em relação aos controlos da câmara todos os princípios básicos da fotografia. Ok. E certamente que se vai apaixonar por descobrir que a fotografia é muito mais realmente do que aquilo que até ao momento tem aproveitado. Sim, exato. Obrigada. Dúvidas? Junta-se a nós a Galeria 21. Muito boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, António. Olá. Opa, tive alguma dificuldade em entrar. Não estava a conseguir através do telemóvel. Aliás, é a primeira vez que usei o Zoom, por isso estava um pouco com dificuldades. Mas pronto, estou a ouvir o que vocês estão a falar. Não sei, não tenho qualquer questão a colocar de momento. Muito bem. Eu convidei o António, eu já tinha falado ao Rui do António. Já. Boa noite. Convidei o António para estar aqui presente também, não só porque ele ajudou também a divulgar o curso no seu grupo do Facebook, que está bastante dinâmico em termos de atividade fotográfica, mas também porque o António tem uma galeria aqui em Portimão e seria se calhar até uma parceria interessante para no final deste curso nós podemos aproveitar algumas das imagens que os alunos possam efetuar do curso e fazermos uma exposiçãozinha aí na galeria, ou arranjarmos aí uma maneira de fazer uma exposição dos alunos e assim vincularmos esta parceria entre a galeria e a associação e também a minha pessoa. Essa situação da exposição foi algo que eu trouxe porque eu sempre tive o hábito nas formações que dei em finalizá-la com uma exposição coletiva. E acho que é extremamente interessante, é motivador para os alunos e ajuda-os a perceber também as dificuldades que são montar e preparar não só o nosso trabalho em termos de seleção e aquilo que vamos fazer e aquilo que vamos ver e o que é que eu vou apresentar e o que é que eu gosto. Porque, por exemplo, quando eu iniciei o meu percurso na fotografia, uma das grandes preocupações que eu tinha era o que é que eu vou fotografar. Será que vou fotografar pingos? Será que vou fotografar janelas? Será que vou fotografar... E enquanto me perdia nisso durante muito tempo, não surgiu nada de interessante nem nada de engraçado. As coisas acabam por surgir quando estamos mais relaxados e acabam por surgir um pouco por acaso. De maneira que sermos muito obsessivos em relação a vou fotografar isto ou vou fotografar aquilo, nós devemos fotografar aquilo que nos dá prazer e se conseguirmos transmitir uma mensagem ou uma ideia com a fotografia que apresentamos, melhor. Em relação à exposição, acho sempre muito interessante e foi muito giro, porque eu tive turmas, como já disse, de muitos alunos, todas elas terminaram com uma exposição coletiva e não iria perder a oportunidade de, tendo o João Ribeiro, que atualmente é curador, tirou uma formação nessa área, de poder também ir aprender ainda mais com ele, porque todas as formações eu entendo que são partilha, aprendemos todos uns com os outros, e é o interessante que há na formação é isso, é ouvir a aprender com a Dani, com a Elizabeth, com o João e partilharmos conhecimento. Portanto, eu serei nesta formação um guia para vos ajudar a entender a fotografia. Procurar fazê-lo com uma linguagem o mais simples possível e acessível, e quando não entenderem, interromperem e dizerem sem medos que não estão a perceber patavina. Portanto, aí sou eu que estou a falhar, porque estou a utilizar alguma linguagem ou um caminho que não seja o mais indicado. Da minha parte,
dúvidas que queiram mais sobre a formação, portanto, isto é uma formação de 60 horas, de certa maneira, para os tempos que correm hoje em dia, é uma formação de certo modo longa, nada comparado aos 3 anos que eu tive no ARC, em Lisboa. Claro, obviamente. 3 anos não foram 3, porque eu depois, o último ano, era sobre laboratório cor. E laboratório cor era muito, muito caro. Eu não tinha hipótese de montar um laboratório em casa e tinha surgido na altura, na época, uma moda fantástica, que era a fotografia de slides, em termos populares, ou seja, era fotografar com positivo, cor, e o positivo cor era enviado para a Espanha numas caixinhas, ia só aos correios, e depois, tal como se manda a carta à namorada, ficava-se à espera umas semanas largas que chegassem os slides revelados, portanto, esses positivos de cor. De maneira que acabei por não fazer o último ano no ARC, fiz só 2, mas era um ambiente fantástico, porque havia uma interação juntamente com escultores, com pintores, com indivíduos que estavam nos cursos de joalharia, portanto, era uma escola de artes, e é, ainda hoje, uma escola de artes fantástica, que continuo a aconselhar, até porque o meu mestre acaba de lançar, depois vou-vos dar conhecimento disso, um livro para crianças sobre a Dona Luz e o Sr. Pixel, que é um livro destinado à fotografia do mestre José Sodo. Muito bem, portanto, vamos abordar aqui várias, muitas mesmo, situações da fotografia. Vai haver oportunidade para falar de fotografia de produto, vai fazer que eu fiz, fotografia de produto, portanto estou à vontade para o fazer, para falar sobre isso, porque eu fotografava uma marca de cristais conhecida, que era a Atlantis, fazia as fotografias da Atlantis e fiz algumas coisas também da Vista Alegre, portanto, muito centrado com os vídeos, fiz automóveis também, os automóveis havia uma marca antiga portuguesa, luso-francesa, que era a UMM, portanto eu fazia a UMM, que eram jipes muito feios e muito duros. Foi? Diga? Foram os jipes dos anos 90, não foi? Foi, anos 90, exatamente. Lembro Anos dessa 90. Os belos anos 90. Muito bem. E não para aí algo. Uma parte. Portanto, aí vamos falar um bocadinho de fotografia. Sim, interrompam, diga. É só uma questão que não sei se depois já disse no início, mas subentendo que seja. Isto porque eu queria saber se isto vai ser tudo online, porque vocês dizem online e presencial. Porque eu, por acaso, agora estou no Algarve, estou na casa dos meus pais, mas eu estou em Almada a viver. E era só para saber se vai ser toda mesmo online, se vão ter alguns... Vamos fazer da seguinte forma. Não sabemos como é que vai ser amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês. Ok, claro. Porque esta situação toca-nos a todos e toca-nos a todos de igual forma. Agora, aquilo que eu posso comprometer é a quem estiver disponível para fazer depois presencial, tenho todo o gosto em fazer o presencial. Também gostava muito, apesar de longe, mas eu agora estou em Lagoa. Sim. Eu sou de Lagoa. Mas a ser, era só a possibilidade que fosse... Não havendo essa possibilidade, eu continuo online com quem não puder. Ok. Imagino que a Dani em abril já não está cá em baixo, estou eu a supor, e não vai ficar com o curso pelo meio, vamos online até ao fim. Ok, pronto, era só para saber também essa parte, porque por mais que eu gostasse, até acho que presencial faz toda a diferença, não é? É diferente, não tem nada a ver, eu acho que não é que não se consiga transmitir da mesma forma, né? E tanto que eu não poderia estar a fazer se não fosse assim, né? Estou mais longe,
mas acho que o estar com as pessoas é completamente diferente, o estar a fazer naquele momento, o estar... Claro, claro que sim. Mas pronto. Apesar de que eu aqui na formação, em termos de online, eu vou exemplificar e depois vocês vão fazer. Okay. Porque mais do que o blá blá, é importante aquele lema do aprender fazendo. Claro, Eu dou muito valor a isso, captamos melhor as coisas e portanto seguimos dessa forma. Para quem puder ter depois a formação presencial, eu irei ter todo o gosto em estar junto das pessoas. Quem não conseguir, irei prosseguir até ao fim do programa de forma online. Ok. Mais obrigada. Dúvidas? Nada, ora é essa. Eu posso-vos, para não ser saturante aqui com o programa, porque o programa realmente é bastante extenso, para 60 horas, e eu sempre fui como estava a dizer, depois de uma formação de 2 anos, 60 horas não é nada, mas não entendo como muito úteis, a não ser para pessoas que já estejam numa fase avançada e vão fazer algo específico, aquelas formações de fim de semana. Porque essas formações de fim de semana depois, a meu ver, não têm grande interesse. Eu queria aproveitar para vos tentar mostrar algumas fotografias minhas, mas vou procurar aqui aquela que é a minha fotografia de autor. Eu estou aqui a ver se vos ponho isto aqui. A sair daqui. Ok. Fine Art. E coleções. Isto só para me dar a conhecer um bocadinho mais sobre o meu trabalho. Ora, vou compartilhar tela. Ver se isto corre bem. Estão a ver? Estão a ver? Sim. Pronto. Isto são algumas fotografias do meu trabalho enquanto autor. Ou seja, eu divido-me entre fotógrafo de casamentos, porque gosto de pessoas. Como gosto de pessoas, também faço sessões fotográficas. Como tenho uma experiência anterior na fotografia de produto, também faço fotografia de produto. E gosto de casas e também fotografo algumas coisas a nível de imobiliária. Não posso, e se calhar nem era bom, estar centrado só numa área, e não vivo nos Estados Unidos, vivo em Portugal, estou no Algarve, e temos que aproveitar um bocadinho daquilo que não é daquilo que aparece, mas é tentar, dentro daquilo que aparece, escolher áreas que nos digam alguma coisa e em que nos realizemos em termos de fazer e de mostrar diferente. Portanto, esta fotografia de autor que estão a ver, ao contrário que se possa parecer, não é manipulada. Uma calçada? É uma calçada, mas não há aqui muita manipulação em termos de edição. Isto para aqueles que são puristas, que podem ficar, isto é uma composição, esta que estão a ver são 4 elementos que eu juntei, eu chamo-os quadropterias, é feito por 4 elementos e, portanto, se dividirem isto em 4, rigorosamente a meio, com uma cruz, têm 4 fotografias normais. Isto depois é montado em 4 painéis e o próprio
quem ficar com a obra pode alterar a composição da mesma, tanto na horizontal como vertical, pode criar várias imagens dentro desta. Portanto, é uma série que eu tenho. Isto aqui é uma revista onde o meu trabalho foi publicado, na Egoísta, que é uma revista, é a revista mais premiada que existe em Portugal, mas infelizmente pouco conhecida. Portanto, tem muitos prémios de design. Eu trabalhei com o designer, com o Henrique Caiate, e pronto, ele fez-me o convite, juntamente com a Patrícia Reis, com a escritora, e publicaram fotografias minhas na Egoísta. Vamos ver se eu consigo passar isto. Consigo. Pronto, estou a passar algumas. Portanto, é da minha série Um Novo Ciclo, que são reflexos, não é? Pronto, são reflexos em que introduz a natureza juntamente com a calçada. Portanto, é a calçada e depois a introdução do elemento de natureza junto. Pronto, e cria-se uma série. E quando no início andamos à procura de saber se vamos fotografar pingos ou janelas ou passarinhos, de repente as coisas acabam por surgir mais por acaso. Isto também é uma coisa simples, não é nada de complicado, é a junção de 4. Portanto, a junção de 4 é que forma isto, mas não é nada feito com photoshops, como dizem, nem montagens, nem, como dizem erradamente, porque devem falar sempre em termos de edição. Mas isso depois podemos abordar essa minha opinião em relação aos puristas que defendem isto ou aquilo, porque eu tenho uma visão talvez diferente das coisas, não é? Portanto, como veem, são duas fotografias juntas uma à outra. Pronto, formam uma imagem. Esta é interessante, muitas pessoas dizem que é um mocho, outros dizem que é um gato. Pronto. Sim, eu também vejo um mocho. Um pássaro. Estas são 4. Portanto, eu acho giro estas coisas porque permite às pessoas que compram estas obras, elas próprias aproveitarem a mesma imagem para criarem várias imagens dentro desta, não é? É só questão de mudarmos aqui os painéis. Pronto, isto só para nos mostrar um bocadinho. Isto é o Bussaco. Mas é uma imagem que depois eu, como autor, eu gostava... Depois é essa parte, também vos vou falar um bocado no curso, quando falarmos a fotografia de autor, a fotografia fine art. Eu, por exemplo, se me quiserem comparar esta fotografia numa medida 40%, eu não a vou vender. Porque eu quero que isto tenha 1 metro por 1,5 metro no mínimo, ou 2 metros possível. Porque a ideia é que as pessoas, se a tiverem em casa, terem a dimensão de entrarem na floresta. Percam na fotografia. Entrarem na floresta. Mundo, não é? De maneira que lá está, aí é a visão que eu tenho do propósito que a imagem que criei possa vir a servir. Exato. E acho que estar a vender num 40-60 iria perder o significado e o propósito com que eu a criei. Mas espero que apareça o cliente. E pronto, não vos vou amassar mais aqui com as minhas imagens, mas só para me dar a conhecer um bocadinho. Tem algum site? Tenho. www.serraribeiro.com. serraribeiro.com. Ok. Depois outra coisa que também vamos aprender nas aulas, em termos da fotografia fine art, e em que vamos ter também a ajuda do João como curador, da Galeria 21, também tenho todo o gosto em nessas situações estarem presentes, para aprendermos todos em conjunto, ao cuidado da forma como imprimimos as fotografias. Portanto, nós estamos muito habituados a ver as fotografias só no nosso monitor do computador, geralmente até cria uma falsa imagem porque eles são retroiluminados e dá-nos uma sensação diferente daquilo que são quando impressos,
e não custa nada abordar de uma forma ligeira também alguns tipos de papel que existem, porque na fotografia analógica isso também se fazia. Eu tinha que imprimir em papéis duros, suaves ou médios, às vezes tentar para perceber as diferenças da imagem. As diferenças da imagem, para saber aquilo que podemos conseguir. Outra coisa em que a fotografia cresceu muito nos últimos anos foi, a nível de poder interessar os colecionadores e os galeristas, foi no modo de preservar a fotografia. Portanto, era um dos senão da fotografia, era a sua conservação. Ora, porque em nível cromático criavam desmaios e acabava por não ser a mesma cor, ora porque empenavam por diferentes temperaturas, e atualmente estes trabalhos que eu tenho são em duas marcas registadas, uma de papel e outra da montagem propriamente dita da fotografia, que são de qualidade museu e são aprovadas, por exemplo, para estarem na Tate Gallery, se fosse o caso disso. Portanto, chama-se DIASEC e tem os seus prós e tem também os seus contras. Portanto, eu nestas coisas não sou fã como fanático de carros, que só gosta de Ferraris ou só gosta de Porsche, tanto nas câmaras como nos papéis, como nos motivos, não contem comigo para nenhum tipo de ideologia direcionada só para uma área. Portanto, o DIASEC... Em termos de máquinas, tem alguma preferência? Em termos de máquinas, em termos de máquinas, prefiro sempre chamar-lhes câmaras. Câmaras, isto é uma coisa pronto, que vou dar durante o curso. Já não é o primeiro que me repreende. Não é repreensão. Não tome isto como uma repreensão. Por amor de Deus, nada disso. Não. Repreensão não estou a levá-la para o mau sentido, mas a verdade é que sim, exatamente. Há duas coisas. Eu próprio às vezes me engano e digo máquina. Mas gosto mais do termo câmara. É o termo correto. Porque lá está, tem a ver com a história da própria fotografia. Enquanto nós pensarmos que temos uma câmara que é a nossa ferramenta de controlar a luz, aí podemos explorar muito mais sobre a fotografia, se pensarmos e se soubermos, como vamos aprender durante a formação, aquilo que o Leonardo da Vinci já fazia no tempo dele para os seus desenhos, o nascimento e o aproveitamento depois da câmara escura. Também aquilo que chamamos de lente, também geralmente devemos corrigir e chamar objetiva. Porquê? Porque o objetivo é um conjunto de várias lentes que estão lá dentro. Portanto, aquilo não é a lente. Mas em termos populares, dizemos da meia máquina passa meia lente. Quem é que nunca disse? Eu também o disse já. É só por uma questão de rigor. Não, mas acho que sim, acho que deve corrigir para dizer-me de forma correta. Mas estava a perguntar em relação às marcas Em relação às marcas das câmaras, não tenho nenhuma preferência. Ok. Já tive podia várias. Haver alguma que gostasse de trabalhar mais ou que se identificasse mais? Veja, eu quando fiz fotografia de produto, trabalhei com, isto também é algo que vamos aprender dentro da nossa formação, é os diversos tipos de câmaras que existem. E, por exemplo, já sei que a Elizabeth tem uma câmara chamada formato full frame, a Dani tem uma salvo erro APS, depois tenho que ir estudar a sua câmara, por isso é que lhe perguntei qual era. Ok, está bem. Que é para que elas são diferentes em termos de onde estão os controles e tudo. Menus e essas coisas. Exatamente, eu quero estar a partir do início da formação como se a câmara fosse minha. Ok, está bem. É para estarmos depois a falar a mesma linguagem. Agora, como já trabalhei com câmaras de formato full frame, já trabalhei com câmaras de médio formato, posso lhe dizer os nomes de uma das que trabalhei, a Hasselblad, médio formato, Linoff, que é uma peça de joalharia incrível, é uma coisa linda, mas estamos a falar aqui tudo de coisas de 25 mil euros para cima. Pronto, esqueça. De maneira que elas existem
Olha, há 2 anos trabalhei com uma câmara Laminute, mandei vir de França, comprei uma câmara Laminute, infelizmente o projeto depois não foi para a frente, não cheguei a desenvolver um gosto pessoal por aquele tipo de fotografia, mas fiz uma formação, paguei a formação, tirei partido da formação, fiz amigos nessa formação, e a câmara à Laminute, pronto, foi uma coisa que veio há 2 anos. De maneira que a procura em aprender sempre a explorar novas técnicas tem que ser sempre uma constante. Sim. Dúvidas? Vou deixar aqui isto. Agora, como é que eu vou ocultar? Interromper compartilhamento. É aqui mesmo. Muito bem. Eu não quero ser exaustivo, de maneira que estou aqui para responder às vossas perguntas. Posso fazer uma pergunta? Com certeza, Elizabeth. Já não diz nada há tanto tempo. Assim, estava-me a falar de uma câmara à Laminute, isso é o quê? A câmara Laminute, recorda-se? Desculpa a ignorância, mas... Nada, não é ignorância. Eu também não sei nem o que é, peçam não. desculpa. Nem até pensei que fosse... Daquela tipo que tira-se não, umas lembram-se moedas. daqueles senhores de rua, fotógrafos ambulantes, portanto é fotografia ambulante, aqueles senhores que estavam na rua com um caixote de madeira, Sim. tapados com um pano, às vezes tinham um cambalinho à frente, e a câmara tinha um passarinho, não era? Às vezes tinha um passarinho, e dizia, daí eu dizer, olha o passarinho, para as pessoas olharem para a objetiva. Que engraçado, nem sabia, eu nunca tinha pensado muito de onde viria essa expressão. A câmara, foi a expressão que os portugueses adotaram. Lá está, nós temos sempre gosto em estrangeirismos, e aqui temos um galicismo aproveitado do francês, da câmara Laminute. Os espanhóis chamam-lhe câmara minutera, de minuto também, e aquilo que pode ser pensado que se traduz, isto tira a foto num minuto, não tira. Aquilo são 15 minutos para tirar uma fotografia. Eu pensava que saía daquelas tipos que punha lá as moedas. Não. Essas também as cabines fotográficas, que hoje são moda, por exemplo, nos casamentos. Sim, pois é. Chamam-lhes fotobooth. Agora evoluíram um bocadinho da cabine fotográfica que temos para tirar aquelas fotografias ou de macacada que a gente faça, ou para... Antigamente fazíamos para o bilhete de identidade. Exato. Que tiraram aos fotógrafos profissionais, principalmente aos fotógrafos de loja aberta, bastante trabalho, não é? Acho. Coisa que, por exemplo, em França não conseguiram. Muito. Mas pronto, a fotografia à Laminute é esse tipo de fotografia ambulante, que surgiu nos finais do século XIX e que é muito interessante em determinados aspectos, mas depois a pandemia também não ajudou a que eu abraçasse completamente o projeto que tinha em mãos e acabei por me desfazer do meu caixote depois de largos meses de pesquisa. Mais coisas? Para já não tenho mais dúvidas, mas isto é. João. Onde surgiu muitas. Conta-me. Conta coisas. O que é que queres saber? Mais. Queres saber aqui? Sempre mais um bocadinho. Aqui o formador és tu. Eu estou só em representação. Estou só em representação da Associação NAFA, que é a Associação de Fotógrafos do Algarve, que está a acolher esta formação e a organizar esta formação em parceria com o Rui. E pronto, e naquilo que vocês precisarem, podem entrar em contacto connosco pelo e-mail que vocês também já receberam e esclarecer as vossas dúvidas naquilo que nós pudermos ajudar.
Já aqui foi falado em relação ao pagamento do curso, pois se houver algum problema, nós também estamos aqui para vos ajudar nesse sentido. O nosso principal objetivo não é fazer dinheiro com as formações, mas é sim continuar este objetivo que nós temos de há 10 anos a esta parte, que é tentar levar a fotografia a toda a gente e fazer com que todas as pessoas possam usufruir da fotografia da melhor maneira e usufruir também assim dos serviços que nós temos na associação e da ajuda que nós prestamos aos nossos associados e não só, também não é preciso ser associado para usufruir dessa mesma ajuda e da colaboração com a nossa associação e, portanto, estamos sempre disponíveis para vos ajudar naquilo que vocês precisarem. O Rui vai estar a dar o curso, de qualquer das formas, eu também vou estar sempre disponível para alguma dúvida que vocês tenham e que vocês queiram pôr. É uma questão de entrar em contacto pelo e-mail ou através do Facebook, podem me encontrar através do Facebook no perfil de João Ribeiro, mas sem o TIL. Eu tenho 2 perfis porque infelizmente a vida de artista hoje em dia obriga a que a gente tenha 2 perfis por questões de bloqueios do Sr. Zuckerberg, que de vez em quando se lembra de nos bloquear. E então nós temos esta necessidade para podermos fazer a gestão correta das nossas páginas e dos grupos onde nós estamos. Precisamos ter este recurso. De qualquer das formas, o meu perfil principal é João Ribeiro, mas sem o TIL. Mas se por acaso mandarem um pedido de amizade para o outro, eu também não vou lá tantas vezes, por isso. Tá bem. Mas às vezes também recebo aqui notificação e também vou ver o que é que se passa. E portanto estou a vosso dispor para aquilo que vocês precisarem. A Elizabeth já me conhece, que já fez uma formação presencial comigo e também já tem estado connosco na associação, portanto é uma questão de disporem daquilo que vocês quiserem, estou a vosso dispor. Ok. Obrigada. Depois eu entrarei em contato para falarmos melhor, está bem? Ok. Está bem. Portanto, a formação começa na quarta-feira, o horário das 21 às 23. E muito ânimo e muito obrigado por termos alguém comum, que é a nossa paixão pela fotografia. A partir daqui vamos descobrir muito mais em conjunto. Esperamos que sim. Obrigado. Obrigada. Obrigada.